A Lei Federal 10.639, aprovada em março de 2003, tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Ela é resultado de um processo de trabalho e de reivindicação do movimento social negro. O espaço escolar é visto como essencial para a desconstrução do preconceito, da discriminação racial e do resgate dos direitos humanos. E para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio o professor de História Eusébio Assunção, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da Unicinos, e Daiane Silva, mestranda em Ciências Sociais aqui da Universidade. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Obrigado. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, é interessante a gente ressaltar a importância realmente que tem o nosso país em ter uma lei como essa. Pois é, aí nós temos que ver o porquê que nós temos que ter uma lei para que fale dos negros e dos afrodescendentes e da história da África. Por que a coisa não se dá ao natural? Porque nós temos uma sonegação do elemento negro na história do nosso país. Nós temos uma invisibilidade do negro em relação a esses temas. Por isso, foi feita a lei para suprir esta carência, digamos assim, da não participação do negro na história do país. Eu dou aqui um exemplo. Quantos heróis negros nós temos? Quem conhece a história dos negros? Quem conhece a história da escravidão? Então, são tabus, são assuntos que a escola, de uma maneira geral, e as faculdades não retratam de uma maneira adequada. A gente entende que é evidente que seria muito melhor se fosse ao natural isso, né, professor, esse reconhecimento todo histórico da figura do negro realmente do nosso país, mas a gente também entende que isso não acontece e que uma lei também vem aí no sentido de dar um passo adiante, de talvez a gente conseguir construir alguma coisa diferente. Tranquilamente. Tudo aquilo que é forçado não é bem visto, tá? Mas como a coisa não acontece, foi necessário uma pressão imensa do movimento negro, que não começou agora, como começou lá na década de 40, já, tá? Pedindo que essa história fosse contada. Ou seja, que o elemento negro virasse sujeito da história e não apenas mais um elemento na história. E, infelizmente, a gente vê, por exemplo, eu posso dar um exemplo meu, que no colégio eu não aprendi a história dos negros quando era criança, a não ser a história da escravidão. A gente não conhece realmente os heróis negros, infelizmente, e esperamos que agora com essa lei isso mude. Quero saber da Daiane, inclusive, se realmente essa lei traz alguma igualdade, alguma forma de valorizar a cultura, então, dos negros nas escolas. Afinal, ela já tem mais de 10 anos, né? Sim, na realidade, essa lei também complementa a parte cultural. Então, como que pode se dar isso dentro das universidades, né? Trazendo uma experiência. Hoje eu sou monitora da professora doutora Devanir. Então, como que se dá esse processo de cultura em relação à educação das relações étnico-raciais, que é uma das disciplinas que eu estou junto, né, como monitora com ela. Então, ela traz processos, traz autores, né, que falam sobre o assunto, traz, por exemplo, em relação à dança, a dança afro, que é pouco conhecida hoje no Brasil, né? Então, a dança pode ser, sim, um movimento e uma manifestação cultural dos afrodescendentes. E, bom, a palavra escravo também, né? A gente aprende no colégio também, né? Um pouco da escravidão, mas a palavra escravo também pode ser tida como um termo pejorativo, na verdade, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, né? Sobre esse termo, porque, na verdade, já traz também todo um outro significado também, né? Das priscas eras até agora, e a gente... Ele naturaliza também essa continua, condição às pessoas, falando sobre isso, né? Exato. Desde que o mundo é mundo, sempre houve escravos. Mas agora, no novo mundo, houve a escravidão moderna. Ou seja, a escravidão feita através da cor da pele, né? E aí nós temos que ver que nem todo negro era escravo. E isso é uma outra diferença que eu fazer. Ser escravo, o que é? É uma condição econômica, tá? O homem se torna escravo sobre determinadas regras da história, da economia.
Então, ser escravo é uma condição e não uma coisa natural do ser humano. Ninguém nasce escravo. A pessoa se torna escrava. Tá? Sendo assim, o que se pode fazer? Nós temos que ver o porquê que esses homens se tornam escravos. Por quê? O que é um escravo? O escravo nada mais é do que um trabalhador escravizado. É um trabalhador como nós, mas só que esse trabalhador não ganha salário. Não é remunerado, não tem sua liberdade. E esse trabalhador, ele é coisificado. Ele não tem direitos. Tá? Por isso que essa palavra ela tem todo um significado pejorativo de escravidão, ou seja, de servidão, servir a alguém sem ganhar nada em conta. Ou seja, é um ser inferior, submisso, que está a serviço de um ser superior que deve fazer as suas ações. Bom, a gente falando aí dessa lei, né, de como é que também as escolas têm que aplicar isso em sala de aula, de que maneira é melhor fazer isso, né, Daiane? Você acha que as escolas, elas estão respeitando realmente esse ensino, estão voltadas realmente para esse ensino da melhor maneira possível? As escolas e universidades também, porque a gente sabe a universidade que como a Unicinos, por exemplo, que está sempre preocupada com essa questão? Hoje nós sabemos, tanto as escolas como a universidade, principalmente a universidade, que é o meio onde eu convivo hoje, então a Unicinos tem essa preocupação, né? O NEAB em si, junto com a professora Devanir, incentivou a ter essa disciplina de educação das relações étnico-raciais e também do afrodescendência e América Latina, né? E isso oportuniza os alunos, né, tanto das licenciaturas ou qualquer outro curso da Unicinos, em reconhecer e ter um momento de reflexão sobre isso. As escolas estão sendo preparadas ainda. Apesar de termos esse processo de 10 anos, né, um pouquinho mais da lei, as escolas ainda estão em processos de se preparar para a lei. Inclusive, temos escolas que não sabem a lei, que não conhecem a lei. Ou até mesmo o material, professor, que é disponibilizado para as escolas, ele é suficiente? Ou os professores eles teriam realmente que passar por alguma capacitação realmente para entender e usar da melhor maneira possível? Eu quero pegar um pouquinho do que a Daiane falou. Por favor. Nós temos um engodo. Esta lei não está sendo cumprida em quase que nenhuma escola do Rio Grande do Sul. É uma falácia. Tá? É uma falácia porque se diz que se aplica a lei, mas de fato não se aplica a lei nenhuma. Por quê? Em primeiro lugar, os professores não estão preparados para isso. Por exemplo, eu pergunto, quais foram os professores que estão hoje nas redes estaduais e municipais que tiveram preparo para isso? Quantos cursos fizeram? Quantos estudaram ou conhecem alguma coisa sobre a África? Não se conhece. A África continua sendo ainda um continente desconhecido para nós. E as faculdades não estão dando ainda a devida importância para esta lei. Muitas delas botam um curso de África, mas sendo optativo. Então, sendo assim, nós não estamos preparando, de fato, os professores para trabalhar esta lei. E aí que está. E os materiais que chegam até nós são poucos ainda, tá? Alguns têm uma qualidade razoável. São materiais preparados pelo Ministério da Educação e distribuídos nas escolas. Temos, por exemplo, a Cor da Cultura, que é um material bom, mas outros materiais, como os livros didáticos, eles apenas pincelam essas questões. E quem deve fiscalizar, então, professor, para que essa lei realmente seja cumprida nas escolas? Seria a SEC, que não faz isso, o MEC, que faz muito pouco, tá? E quem está fazendo, de fato, agora, é o movimento negro, que está fazendo uma pressão de fora para dentro para que as escolas assumam isso de fato. Porque até agora as escolas não estão assumindo. O que acontece? Chega no dia 20 de novembro, dia da Semana da Consciência Negra, que a Lei 10.639 prega que exista. Aí ele chama um grupo de capoeira, um grupo de pagode e está sendo feita a lei. E acho que isso está suficiente. Assim como o ensino na questão indígena também, né? Que acabam sendo abordados de uma maneira totalmente errada ou ultrapassada, no sentido de pintar o rosto, fazer um cocar com os alunos e achar que isso é suficiente. Eu fico pasmo ainda
como nos dias de hoje eu vejo professoras pintando os alunos, botando aqueles cocarezinhos, tá? E fazendo com os alunos. O que é isso? Isso não é trabalhar a cultura indígena. Isso é tratar um estereótipo, na verdade. Né? Exato, de uma maneira pejorativa. Nós temos que acabar com isso. Da mesma forma como nós temos que acabar com a ideia que o negro só é sambista, só jogador de futebol. Ou que joga capoeira. Exatamente. Eu acho válido a capoeira, sim, mas dentro de um contexto claro. todo. E não pegar a capoeira, não pegar o futebol isoladamente e dizer, olha, é a semana de vocês. Agora vocês façam isso aí. Tá certo, professor. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui no estúdio. A gente já volta.